Capítulo 4 Noite Escura 4 de junho de 2002 Nas montanhas a leste de Salt Lake City, Utah. Percorri muitas vezes aquele trilho e sei bem que Brian David Mitchell deve ter descido muito rapidamente a montanha, o que é surpreendente, considerando que estava uma noite muito escura. Ainda hoje me lembro de como as grandes árvores que ladeavam o estreito caminho pareciam sugar a luz da lua. As montanhas estão cheias de coiotes. Ouvia-os quase todas as noites quando estávamos no acampamento superior. E é provável que alguns o tenham observado do alto da crista enquanto avançava em direção à cidade. Os bordos e carvalhos ao longo do trilho são muito densos, com um ou outro afloramento granítico a formar apertadas depressões onde a neve do inverno se juntava. Mas estávamos no princípio do verão quando ele foi buscar-me, e o terreno devia estar seco e compacto. Um minúsculo ribeiro, pouco mais do que um fio de água, corria pelo fundo da ravina e ele há de ter sido obrigado a avançar por entre as hortelãs e os agriões para seguir o trilho. Ninguém o viu descer a montanha. Atrás dele, no alto da montanha, a outra estava à espera para me receber com uma cama suja e uma túnica de linho lavada. Descer a montanha é fácil e faz-se em menos de 1 hora. Segue-se a estreita ravina que desce, íngreme, de leste para se juntar a um trilho bem definido que corre ao longo de cerca de 800 metros em direção à cidade. Mas, se é fácil descer a montanha, subi-la é muito mais difícil e demora muito mais tempo. A encosta é íngreme e o caminho mal definido. Por isso, Brian David Mitchell estava com pressa. Sabia que naquela noite demoraríamos várias horas. Para começar, ainda seria escuro, e ele teria de guiar-me, sabendo que eu estaria à espera de uma oportunidade para fugir. Sabia que podia obrigar-me a levar a lanterna, deixando-lhe uma mão livre para me apontar a faca às costas, mas seria difícil avançarmos juntos, com ele a agarrar-me o braço com a outra mão. Pior, sabia que não podia voltar pelo mesmo trilho que usara para descer. Teríamos de ir pelo outro flanco da montanha. Ali a encosta era muito íngreme e, sem um trilho para seguirmos, o mato e as árvores seriam tão densos que nos obrigariam a avançar de gatas. No entanto, era absolutamente essencial que chegássemos ao acampamento antes que o sol nascesse. Antes que a escuridão desse lugar à luz do verão, teria de levar-me até ao lugar onde poderia esconder-me e onde ninguém me ouviria se eu gritasse. Um pouco depois da 1 da manhã, Mitchell estava no sopé da montanha. Ali o trilho alargava, permitindo-lhe progredir mais depressa. Tudo o que vestia era preto. Fato de treino preto, luvas pretas, máscara de esqui preta, barba preta. Tudo isso permitia-lhe confundir-se com a escuridão como a sombra de um fantasma. Levava ao ombro 2 mochilas militares de lona verde. Lembro-me muito nitidamente delas. Estavam presas uma à outra por um pedaço de pano e saltitavam de uma maneira desconfortável quando ele andava. Quando saiu das Wasatch Mountain, as luzes de Salt Lake City hão de ter surgido à vista. A partir de minha casa, o vale alarga para o sul e para o oeste. Filas muito bem ordenadas de luzes a formar uma grelha quase perfeita.
Brigham Young era um visionário, e a cidade foi construída ao longo de ruas que correm em linhas retas de norte para o sul e de leste para o oeste. Para norte, um esporão da montanha a oeste esconde a parte setentrional do vale. Enquanto descia, com certeza Mitchell teve de fazer uma pausa para descansar. Já não era um homem novo, e apesar de parecer ser um fanático do exercício físico, sofria os efeitos de uma má alimentação e de uma higiene deficiente. Ele e Barzy passavam em branco muitas refeições e eram bastante magros. E o álcool e as drogas com que enchia o corpo não o ajudavam de certeza a conservar o fôlego. Mas por muito cansativo que fosse descer a montanha, seria 10 vezes pior voltar a subi-la. Havíamos de ter de parar de poucos em poucos minutos para ele urinar e descansar. Ao sair do leito do ribeiro, há de ser podido acelerar o passo. Ali, as luzes da cidade hão de ter ajudado a iluminar-lhe o caminho. E o luar não estaria tão obstruído pela ramaria das árvores. Por volta das 2 da manhã, estava nas ruas desertas da parte alta da cidade, muito perto de minha casa. Eu vivia na zona oriental da cidade, quase a altitude máxima a que era permitido construir. Do meu bairro, belas casas, algumas novas, outras muito antigas. Avistava-se a Universidade do Utah, os edifícios da Baixa, o Templo Mórmon e os altos arranha-céus construídos à volta do centro. No escuro, deve ter precisado de um instante para se orientar, mas tinha estudado muitas vezes o local e, mesmo sem luz, sabia exatamente para onde ir. Quando se sai dos contrafortes da montanha, o terreno fica despido, coberto apenas de pequenos arbustos, rochas e ervas. As primeiras casas ficam logo abaixo do trilho. Uma faixa de asfalto desce, sinuosa, em direção à cidade, ladeada por candeeiros de iluminação pública. Mas, às 2 da manhã, haveria muito poucos carros, se os houvesse. Era um bairro sossegado, numa cidade sossegada. Ninguém o viu agachado ao lado da estrada. Atravessou Tomahawk Drive. Andou por um lote vazio para evitar outra casa antes de infletir de novo para norte e ir colocar-se por cima do nosso quintal das traseiras, que ficava encostado a uma parte muito íngreme da encosta e estava cheio de arbustos e árvores. Havia, ainda na encosta, aninhando entre o mato, um pequeno barraco que servia de arrecadação. Foi aí que escondeu as mochilas antes de descer o caminho de pedras e pisar a relva de trás do meu quintal. A casa estava às escuras. Começou por contorná-la à procura de um ponto de acesso. Finalmente, depois de ter se certificado de que todas as portas estavam trancadas, atravessou o quintal, passou por uma fila de janelas vazias em direção à porta traseira. Detendo-se junto a uma estreita janela à esquerda da porta, empunhou uma faca, comprida, mortífera, de lâmina serrilhada. Cortou a rede, esforçando-se para não fazer barulho, e fez pressão contra o vidro. Naquela noite, a minha mãe tinha queimado qualquer coisa no fogão e o meu pai deixara a janela entreaberta, só uma fresta, para arejar. A janela rodou nos gonzos. Tinha conseguido uma maneira de entrar. Mais tarde, disse-me que, por um instante, tinha hesitado. Se Deus quer que eu faça isso,
permiti-lo-á, murmurou para si mesmo. Mitchell sabia que assim que entrasse por aquela janela, estaria a pisar terreno muito perigoso. Enquanto estivesse no quintal, o máximo de que podiam acusá-lo era de invasão de propriedade privada, comportamento ilegal, tentativa de roubo, se a acusação quisesse mesmo levar a coisa a peito. Alegaria, claro, que era apenas um mendigo esfomeado à procura de qualquer coisa para comer. Se fosse apanhado no exterior, passaria alguns dias numa cela e nada mais. Mas, a partir do momento em que passasse pela janela aberta, tudo mudaria. Se fosse apanhado dentro da casa, sobretudo com uma faca, a história seria muito diferente. E quando chegasse ao meu quarto, aí seria completamente diferente. Sim, ele compreendia as repercussões, mas não fez meia volta. A janela era demasiada alta, de modo que encostou à parede uma das cadeiras de ferro do quintal. Subiu na cadeira, passou pela janela e entrou na cozinha. A casa estava silenciosa, nenhum cão latiu, nenhum alarme tocou. Mais uma vez ficou surpreendido. Se Deus quer isto, o pensamento voltou a circular-lhe na cabeça. Algures na casa. Um relógio tic-taqueava. Talvez na cozinha? Talvez algures ao fundo do corredor. À direita ficava a porta principal, à esquerda uma ampla escada. Voltou-se. Tinha a escada à sua frente. Subiu-a e avançou pelo corredor. Qual era o meu quarto? Na escuridão, não sabia dizer. Rodeou a maçaneta da porta mais próxima e abriu-a muito devagar. A pálida luz que entrava pela janela incidia na cama encostada à parede, onde dormia o meu irmãozinho. Voltou a fechar a porta sem fazer ruído e avançou mais alguns passos pelo corredor até que se deteve diante da porta do meu quarto. Capítulo 5. Raptada. Acordei com a minha irmã dormindo ao meu lado. Um homem escuro debruçado sobre mim e uma faca encostada ao meu pescoço. Mãos rudes pressionaram-me o corpo quando o desconhecido se inclinou ainda mais e quase encostou a suja barba à minha cara. Tenho uma faca encostada ao teu pescoço, sussurrou. A voz era baixa, mas muito séria. Não faça barulho. Saia da cama ou mato você e a sua família. Durante uma fração de segundo, não estava completamente acordada, apanhada nesse confuso lugar entre a vigília e o sono em que o nosso corpo pode reagir, mas a nossa mente ainda não percebeu o que está acontecendo. Estaria a sonhar? Aquilo era real? A minha mente era como melaço, lenta, presa na incerteza e no medo. Então senti na garganta a pressão da faca, fria e aguçada. Tenho uma faca encostada ao teu pescoço, repetiu ele. Não faça barulho. Saia da cama ou mato você e a sua família. De repente, estava bem acordada. Senti o gume da faca quando ele a apertou contra a minha pele. O meu coração partiu a desfilada, explodiu-me nos ouvidos. Lutei contra o impulso de gritar e olhei, no escuro, para a minha irmã. As palavras que ele dissera ecoavam-me na minha cabeça. Mato você e a sua família. Quis estender as mãos para minha irmãzinha, abraçá-la, protegê-la daquela coisa horrível. Precisava de protegê-la. Estava petrificada pelo medo.
Depois de ver a sombra do mal na cara daquele homem, de ouvir a determinação na sua voz, de sentir a força das suas mãos, soube que ele nos mataria se fosse obrigado a isso. A partir daquele momento, nunca duvidei de que o faria. Quero ser muito clara a esse respeito. Passei mais de 9 meses sob o controle dele. E cada dia desses 9 meses deixou-me mais e mais convencida de que aquele homem era capaz de matar. Matar-me-ia num instante. Não há dúvida disto, e nunca houve. Deslizei para fora da cama sem fazer barulho. O homem agarrou-me por um braço. Havia luz suficiente para me permitir ver a faca. Não era uma navalha de bolso, era muito mais do que isso. A lâmina era comprida e escura e serrilhada, talvez com 20 centímetros de comprimento. Parecia capaz de atravessar-me de um lado ao outro, trespassar-me o coração e os ossos. Não sou capaz de descrever o terror. É impossível de expressar. Ali estava eu, uma garotinha, à meio da noite, a ser arrancada da minha cama, da minha casa, daquele que eu julgava ser o lugar mais seguro em todo o mundo. Era uma intrusão inimaginável. Tudo o que alguma vez pensara, todo sentimento de segurança e conforto, todas as assunções de proteção, tudo isso me foi roubado naquele instante. O meu mundo estava virado de pernas para o ar. Os pensamentos atropelavam-se na minha cabeça. Já teria matado os meus pais? Algum outro membro da minha família? E a minha irmãzinha, a dormir ao meu lado na cama, iria fazer-lhe mal? Iria matá-la? Que podia eu fazer para a proteger? As mãos dele, grandes e fortes, arrastaram-me para longe da cama. Com a ponta da faca apoiada nas minhas costas, empurrou-me na direção do meu armário. Estava escuro. Bati com o dedo grande do pé numa quina. Ui! Sussurrei e ele voltou a ameaçar-me, sempre muito perto de mim, com a faca apontada às minhas costas. Empurrou-me para dentro do armário. Um de nós acendeu a luz, mas não me lembro se fui eu ou ele. Pega os sapatos, murmurou-me ao ouvido. Inclinei-me para pegar um par de chinelos. Não! Cuspiu ele e empurrou-me para o tênis branco, de corrida. Esses. O meu coração encolheu de horror. Ia levar-me para fora de casa? Ele sentiu a minha hesitação e voltou a inclinar-se para o meu ouvido. Vou levar-te como refém, para pedir um resgate. Senti que me esvaziava. Foi como se a própria vida estivesse a abandonar o meu corpo. O medo cingiu-me a garganta. A luz estava acesa e pude ver-lhe a cara, a barba comprida, os cabelos castanho escuros. Tudo o que usava era escuro. A aterradora faca. De todas as maneiras possíveis, era um homem muito sombrio. Pega os sapatos, voltou ele a ladrar. A voz era baixa, mas mortífera. Estava a agarrar-me com força pelo braço, os dedos a cravar-se na carne. Eu mal dava pela dor. Tinha o corpo cheio de adrenalina, tremia de medo. Peguei os sapatos, os mesmos que usara para fazer jogging na noite anterior. Inclinei-me e comecei a calçá-las. Não, ainda não. Traz contigo. Empurrou-me para a porta do quarto. Saímos para o corredor. Ele manteve-se atrás de mim, nunca mais de alguns centímetros de distância.
a comprida faca sempre apontada. Nem um pio, disse-me. Mato você e a sua família. O coração martelava-me o peito. Sentia a barba dele a fazer-me cócegas no pescoço. Levou-me na direção das escadas. Estava tudo escuro e silencioso. Não havia ninguém da minha família acordado. Um silêncio mortal, uma escuridão mortal. Ouvi o relógio de pêndulo a tic-taquear lá embaixo. Empurrou-me ao longo do corredor e passamos as escadas. Apercebendo-se do erro, obrigou-me a voltar para trás e a descer até ao vestíbulo. Papá, por favor, acorda, suplicava eu silenciosamente. Mama, não me ouves? Por favor, acorda e salva-me. Qual é a maneira mais rápida de sair daqui? Sussurrou ele quando estávamos parados no vestíbulo. Hesitei, a sentir-me agoniada de medo. Ele vai levar-me lá para fora, pensei. Vai magoar-me ou matar-me. Senti a ponta da faca nas costas, fria, dura. Imaginei a lâmina entrar-me no corpo. As portas de vidro atrás de nós. Respondi, com medo de começar a chorar. Foi como se não tivesse ouvido. Sempre a empurrar-me, fez-me atravessar a cozinha e passar pela copa em direção à porta de trás. Saímos. Estávamos no quintal. Ele continuava muito perto, a controlar tudo o que eu fazia. Atravessamos o quintal e subimos a encosta até o pátio lateral, perto do ponto mais alto da nossa propriedade. Senti os dedos dele apertarem-me o braço com mais força quando me obrigou a parar. Calça agora os sapatos, disse. Por que é que está a fazer isto? Choraminguei. Olhou para mim com uma expressão zangada. Vou levar-te como refém. Agachei-me para calçar os sapatos. Não tinha meias. Olhei para a casa. Continuava às escuras. Fui invadida por um desejo louco de correr para lá. Então voltei a sentir a ponta da faca. Forçou-me a subir a encosta. Estávamos a atravessar o lote de terreno vazio. Azinheiras. Montes de arbustos secos e erva. De repente, obrigou-me a parar. Procurou entre as ervas. Pegou nas duas mochilas verdes que tinha amarrado, uma à outra, com um trapo e pôs-las nos ombros. Uma sobre as costas, a outra sobre o peito. A estrada atrás da minha casa corre paralela à montanha. Quando chegarmos ao alto do lote vazio, estávamos lá. Empurrou-me para a esquerda. A estrada descia com uma inclinação pouco acentuada em direção ao vale. Havia uma alta sebe ao longo da frente da casa mais próxima. De repente, a encosta da montanha foi iluminada pelos faróis de um carro que descia a sinuosa estrada. No mesmo instante, ele empurrou-me para trás dos arbustos e apertou-me contra o chão. A erva estava úmida. A noite tinha arrefecido. Enquanto ele me segurava, apercebi-me de como era forte. Espreitando por entre a folhagem, a escassos centímetros do chão, vi o carro aproximar-se. Vi as luzes em cima do tejadinho e depois as letras na porta. Um carro da polícia. Era um milagre. Ia acabar tudo bem. Se isto é o trabalho de Deus, então que este carro patrulha passe sem nos ver, murmurou o homem escuro enquanto me mantinha apertada contra o solo. O carro aproximou-se, os faróis a varrerem a estrada. Se te mexes, mato-te.
Se fazes um som, mato-te, disse ele, com a ponta da faca apoiada no meu peito. Vi o carro passar à nossa frente, a não mais de 3 metros de distância. O desconhecido parecia estar a conter a respiração. O carro avançava devagar. Eu não sabia o que fazer. Ele pareceu adivinhar o que eu estava a pensar e apertou-me com mais força. Se te mexes, mato-te, voltou a dizer. O carro da polícia passou. O homem esperou apenas um segundo antes de puxar por mim para me pôr de pé e fazer-me atravessar a estrada. Do outro lado começava um trilho que subia pelo flanco da montanha. Subimos por ele. Finalmente, a realidade atingiu-me. Foi como um choque elétrico no coração, a dor de uma punhalada no peito. Isto não é uma brincadeira, não é um pesadelo, é real. Tenho de fugir. Mas ele estava sempre atrás de mim, com a faca permanentemente apontada às minhas costas. Agarrava-me o braço com uma dor que magoava. O trilho era íngreme, com árvores e rochas de ambos os lados. Se alguma vez houver uma oportunidade, esse momento já passara. Quando começávamos a subir, consegui reunir coragem para falar. Quem é você? Perguntei. Por que é que está a fazer isto? Nunca lhe fiz mal nenhum. Ele continuou a empurrar-me montanha acima. Por que é que está a fazer isto? Voltei a perguntar. Explico-te mais tarde, quando chegarmos ao nosso destino. Continuamos a subir. A noite era escura. Ele obrigou-me a empunhar uma lanterna para iluminar o caminho. Tem consciência do que está fazendo? Insisti. Claro que sim, respondeu ele. Parecia estar a resfolegar. Tinha-me dito que tencionava pedir um resgate pela minha libertação, mas eu já não acreditava nisso. Sem me deixar ir, não apresentarei queixa. Não deixarei o meu pai apresentar queixa, disse com toda a convicção de que fui capaz. Ele voltou a resfolegar. O trilho era cada vez mais íngreme. Não precisas de me fazer promessas, disse num tom sarcástico. Sei o que estou a fazer. Compreendo as consequências das minhas ações. Não parecia louco, parecia apenas mau. Continuávamos a subir. O trilho tornou-se mais estreito e mais difícil. Mais para cima, havia árvores de todos os lados. Nós subíamos e subíamos. Eu começava a ficar cansada e com muita sede. Ele fez uma pausa para beber, tirando um cantil de água de uma das mochilas. Não me ofereceu. Não daquela vez. Mais tarde, falou-a-ia. Mas eu não queria beber a água dele, de nenhum modo. Urinou e continuamos a subir. O leito de um ribeiro entrocou no nosso trilho, do lado direito. Segue o leito do ribeiro, ordenou ele. Apesar de o trilho continuar, abandonamos e seguimos o pedregoso leito do ribeiro. O avanço tornou-se ainda mais difícil. Penedos, montes de árvores, montes de denso matagal. No entanto, ele mantinha-se sempre atrás de mim, a vigiar todos os meus movimentos. Pensei na história de Moisés e de quando ele abriu o Mar Vermelho, e disse para mim mesma: Ok, Deus, isto não é o Mar Vermelho, é apenas matagal. Importas-te de o abrir para que eu possa fugir? Não desistia de procurar uma abertura, uma maneira de fugir. Mas o homem estava mesmo atrás de mim, tinha uma faca encostada às minhas costas. E quando não estava atrás de mim,
estava à minha frente, a agarrar-me um braço. Por isso continuei a subir. Tinha arrefecido muito. Estávamos a meio da noite. Eu rezava a pedir aos céus uma oportunidade para fugir, mas o leito do ribeiro corria pelo fundo de uma ravina, com íngremes paredes de rocha e árvores e mato de ambos os lados. Era impossível, e eu sabia. Nessa altura, tinha tido tempo de considerar uma outra opção que não me ocorrera até então. Uma coisa não menos aterradora, mas que mais dificilmente teria passado pela cabeça de uma garotinha. Por favor, supliquei, se vai violar-me e matar-me, faça-o aqui, para que alguém encontre o meu corpo. Continua a andar, respondeu ele. Continuávamos a subir. Era difícil e moroso, tão escuro, tão íngreme, tantos obstáculos. Para! Fiquei ali parada, no escuro. Ouvi-o urinar outra vez. Vamos esperar aqui até o dia amanhecer, murmurou. Parecia estar a pensar em voz alta. Estaria a ficar cansado? Íamos de verdade ficar sentados no meio das rochas até que o sol nascesse? Voltei-me para olhar para ele. Não era muito alto, tinha ombros estreitos e um peito magro. Estava demasiado escuro para ver muito mais do que os contornos do corpo, e a barba escondia-lhe metade da cara, mas distinguia-lhes as faces e os olhos. Foi então que aconteceu. Reconheci-o. Já tinha visto uma vez. Não, duas. A primeira fora quando andava às compras na Baixa com a minha mãe, no outono. A minha mãe tinha-lhe dado dinheiro e tinha-lhe dado o nome e o número do telemóvel do meu pai, para poder ajudá-lo mais tarde. O meu pai tinha-o contratado para fazer uns trabalhos lá em casa, pouco antes do dia de Ação de Graças, se não estava enganada. Também me lembrava de o ter visto do patamar do primeiro piso, que fica sobranceiro ao vestíbulo. Tinha olhado para cima e tinha-me visto a observá-lo enquanto esperava que o meu pai lhe pagasse. Por que é que está a fazer isso? Voltei a perguntar. Os meus pais só tentaram ajudá-lo. És minha refém, respondeu ele. Hás de aprender. Dir-te-ei o que precisas de saber quando chegarmos ao lugar para onde vamos. Os meus pais nunca lhe fizeram mal. Por que é que está a fazer isto? Tudo será revelado a seu tempo. Para onde vamos? Não respondeu. Os meus pais pagarão o que for preciso para me ter de volta, tudo o que pedir. Mais uma vez não respondeu. Apesar de afirmar que eu era sua refém, não se mostrava interessado em falar de resgates ou de dinheiro. Deixou-se ficar ali no escuro, sem reagir, fosse de que maneira fosse, com a comprida faca na mão. Apontou para o alto da montanha. A minha mulher está à nossa espera lá em cima, disse. Seria possível que só quisesse uma filha? A ideia ficou a remoer na minha cabeça. Depressa descobri que ter sido raptada para ser filha dele era uma esperança absurdamente otimista. Apontou para a montanha. Era íngreme, escarpada. Olhando para ela, percebi que havia sítios onde quase teríamos de rastejar. A aurora estava cada vez mais próxima. O céu continuava negro, mas no horizonte a leste tinha aparecido uma fina linha de cinzento. Ele aproximou-se de mim e repetiu:
Se tentares fugir, apanho-te. Faz exatamente o que eu te disser, ou matar-te-ei. Tenho amigos que matarão a tua família, a tua irmã, todos os outros. Se tentares fugir, se fizeres seja que for que eu não te digas para fazeres, mato você e a sua família. Sentiu o hálito dele na cara. Compreendeste? Tinha compreendido e acreditava nele. Ficou a olhar para mim durante alguns instantes e então rosnou. Vamos. Voltei-me e recomecei a subir a montanha.